Nosso grupo vai fazer um resumo dos principais aspectos do documentário Generais em Guerra em Stalingrado. Hitler pôs em marcha o plano de invadir a União Soviética. A Operação Barbarossa pretendia empoderar-se dos imensos recursos naturais do país, incluindo as áreas petrolíferas, mas havia também o objetivo político e ideológico de destruir o regime comunista soviético e ocupar o território. Em 1941, os alemães invadiram a União Soviética. Blitzkrieg, Guerra Relâmpago. Os alemães atacaram com aviões, artilharia, infantaria e tanques pontos vulneráveis do fronte russo. Utilizaram divisões blindadas para esmagar as linhas enfraquecidas e, além disso, essas divisões formavam pinças que circundavam os soldados russos. Os alemães avançavam de forma rápida e avassaladora. Quando as tropas alemãs chegam ao Cáucaso, região rica em petróleo, recursos minerais, industriais e agrícolas, Hitler decide dividir o ataque. Metade dos soldados alemães vai para Cáucaso e a outra metade vai para Stalingrado. Hitler queria apagar o nome Stalingrado, que vem de Stalin, do mapa da Europa. O comando das forças alemãs em Stalingrado foi atribuído a Friedrich Paulus. A defesa de Stalingrado foi entregue ao major-general Vassili Zhukov, que conduziu uma retirada tática, abrindo mão de terreno gradualmente e se afastando para a cidade de Stalingrado. Stalin opta por motivos políticos não evacuar a cidade, e assim seus soldados teriam a cidade e os civis para defenderem. Os alemães bombardeiam Stalingrado, deixando a cidade aos escombros. Apenas no primeiro dia, bombas de 600 aviões incineraram cerca de 40 mil civis. Hitler queria ocupar a cidade e, portanto, ordenou que os alemães a invadissem. Paulus acatou a ordem e avançou, com seus tanques, para Stalingrado. Entretanto, os imensos tanques ficavam presos em pequenas ruas e vielas. Os russos, percebendo a dificuldade de mobilidade, atiravam em cima dos tanques, que não conseguiam revidar. A cidade, de certo modo, favorecia as tropas russas, já que os alemães não poderiam utilizar aviões e artilharia para não acertarem os seus próprios soldados. Iniciou-se um combate cara a cara. Esses combates, travados em Stalingrado, foram sangrentos, e os relatos reforçam a situação infernal vivida por aqueles que moravam e lutaram na cidade. Os combates eram travados rua a rua, disputando casa a casa, quarteirão a quarteirão. Os relatos soviéticos diziam que Stalingrado era um lugar 10 vezes pior que o inferno, ou que a destruição lá encontrada era muito pior do que a esperada. A situação das forças soviéticas em Stalingrado foi desesperadora. Eles resistiam graças à chegada diária de armamentos e novos soldados, que todos os dias cruzavam o rio Volga às pressas. A situação era tão desesperadora que, por vezes, os reforços viram-se obrigados a cruzar o rio durante o dia, tornando-os alvos fáceis para os aviões alemães. Portanto, a proteção do rio torna-se imprescindível e o Exército Vermelho cria fortalezas, desacelerando os alemães, isto é, a Blitzkrieg. Zhukov pegou suas tropas, as distribuiu em diferentes edifícios e as posicionou verticalmente, para que os alemães não pudessem simplesmente contornar a primeira linha e então atingirem em uma cidade aberta. Ou seja, criou-se uma rede de defesa. Os russos colocaram franco-atiradores para derrotarem os alemães. Entretanto, os alemães os acertavam com lança-chamas em seus esconderijos. A tomada de Stalingrado tornou-se uma obsessão para Hitler, e o exército alemão espremeu o exército russo contra as margens do rio Volga. Naquele momento, aconteceu a virada de chave que iria favorecer os russos. O inverno chegou e, com ele, as baixíssimas temperaturas. O uniforme alemão não era adequado para o inverno, e Hitler não havia providenciado uniformes próprios para o frio, supondo que já teria derrotado o Exército Vermelho antes do inverno. Zhukov manteve os alemães distraídos, enquanto novas tropas russas chegavam ao redor do exército alemão. Os russos fizeram uma pinça, cercando os alemães e, por possuírem suprimentos inadequados e não terem munição e tanques, os alemães começaram a morrer de frio, fome e doenças. Paulus, então, desobedeceu Hitler e se rendeu, sendo preso. Depois de anos, ele obteve a permissão para morar na Alemanha Oriental,
onde desenvolveu uma doença e acabou morrendo. 2 pontos foram decisivos na derrota alemã. O primeiro é que a conquista de Stalingrado transformou-se em uma obsessão de Hitler, que mobilizou diversos recursos, concentrando-os nos ataques contra a cidade. Isso prejudicou severamente o esforço de guerra alemão em outros frontes de batalha. Outra decisão controversa tomada por Hitler foi considerada crucial para o fracasso das forças alemãs: estender a linha do exército alemão por uma distância muito vasta. Do lado de Stalin, a defesa de Stalingrado foi considerada crucial para a vitória russa. O major-general soviético sabia que a defesa da cidade deveria acontecer a todo custo e, quando questionado por Khrushchev, comissário do Partido Comunista na região, respondeu: "Defenderemos a cidade ou morreremos tentando."